Esse programa tem nos dado muita alegria, não é? Muita alegria porque estamos em torno da Palavra de Deus e porque temos a sua companhia. Esse é o programa Novo Amanhecer, esse programa que historicamente tem estado aqui nesta cidade proclamando a Palavra de Deus, anunciando as boas novas daquele que desceu do céu, Filho de Deus Jesus, para que pudesse nos levar de volta para o próprio Pai. E é por isso que, com muito entusiasmo, compartilhamos com você semanalmente, segundas, quartas e sextas e mais as nossas reprises, a Palavra de Deus através desse programa. Vamos juntos em mais este momento, compartilhando da Palavra de Deus e nos enriquecendo, enchendo os nossos corações com esta mensagem, porque ela é transformadora. Eu sou o pastor Edemiro, um dos pastores dessa igreja, e quero que você, inclusive, tendo a oportunidade, faça-nos uma visita. Estamos aqui bem pertinho, Rua Tereza, 150, no coração de Petrópolis. Dominicalmente, pela manhã, às 10h30, temos aqui um culto matinal maravilhoso, e à noite, às 19 horas. E durante a semana, se você ainda puder, às quartas-feiras, às 19h30. Venha, queremos te dar um abraço, vamos compartilhar presencialmente juntos da Palavra de Deus. Quero que você medite comigo no que nos diz a Palavra de Deus no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 18, nós leremos a partir do verso 9, uma parábola proposta por Jesus, para que possamos refletir nessa ocasião o que pensamos de nós mesmos. Você já parou para fazer uma autorreflexão? Você parou para entender exatamente qual é a sua autoimagem? Ou seja, quem você imagina ser e quem de fato você é? Pode estar aí uma grande diferença e um excelente momento para refletirmos. Quem você pensa ser e quem de fato você é? E isso, claro, conforme a Palavra de Deus, o que ela nos diz acerca de nós mesmos. Pois bem, vamos meditar então na palavra que diz a partir do verso 9 do capítulo 18 do Evangelho de Lucas. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Pois bem, 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si mesmo para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Veja que autoimagem esse fariseu tinha acerca de si mesmo. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador, querendo dizer, tem misericórdia de mim. Digo-vos, Jesus então, concluindo esta parábola, digo-vos, este desceu justificado, o publicano, não o fariseu, e não aquele, se referindo ao fariseu. E por quê? Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Nós temos aqui uma parábola de Jesus nos mostrando o retrato de 2 pessoas, o que elas pensavam de si mesmas. Inicialmente, Jesus começa dizendo então acerca do fariseu. Estavam ele e o publicano subindo ao templo para fazerem as suas orações. E o fariseu, imediatamente, o relato vai nos dizer que orava de si mesmo para si mesmo, se exaltando, dizendo o quanto ele era bom aos olhos das pessoas. Ele fazia muitas coisas, ele era um religioso. E ele vai nos descrevendo acerca de tudo aquilo que ele fazia. Ora, ele não era, ou melhor, o que ele não fazia em primeiro lugar, ele não era um roubador como os demais, ele não era injusto, não era um adúltero, e nem ainda como aquele que estava ao lado dele, o publicano. Então, o que ele não era? Ele não era nada disso, não era um roubador, não era um injusto, não era um adúltero. Ora,
É bom não ter nenhuma dessas qualificações, não é verdade? Eu não as quero, certamente você também não as quer. Mas nós já começamos a perceber aqui que o fato não é ele justamente não ser tudo isso, mas como ele se portava diante daquilo que ele não fazia. Ele se achava o melhor de todos. Isso já nos dá uma noção acerca da imagem que ele tinha dele mesmo. Era uma imagem orgulhosa. E mais do que isso, ele orava, inclusive dava graças a Deus por aquilo que ele fazia para o próprio Deus também. Veja, não só aquilo que ele não era diante da sociedade, mas aquilo também que ele fazia para o próprio Deus. E o que ele fazia? Ele jejuava 2 vezes por semana, que coisa maravilhosa. E dava inclusive o seu dízimo de tudo aquilo que ele tinha, de tudo aquilo que ele ganhava. Veja que retrato. É claro, repito, se eu perguntar para você se você é uma pessoa honesta, você vai dizer sim, eu sou honesto. Eu cumpro com as minhas obrigações e isso é muito bom. Mas a partir do momento que você, diante daquilo que você faz, como seu dever, você se coloca acima do outro, ou imaginando que isso é inerente ao seu próprio ser e que você não tem nada de ruim, e que você pode, inclusive, dizer para todos com um mega alto-falante que você é muito bom por conta disso, isso já traz uma conotação de orgulho, uma conotação de que você se sente o melhor. E é muito fácil reconhecer isso também nos dias de hoje, na verdade. Você certamente conhece alguém, ou pior, você em algum momento pode se pegar nesse modo de pensar a sua autoimagem sobre quem você é. E este fariseu, que era uma seita religiosa do tempo de Jesus, o farisaísmo, ele zelava muito pelas coisas religiosas. E em outro momento, Jesus vai condenar essa seita religiosa, esse grupo, porque eles faziam muitas coisas, mas nem tudo provinha do coração, nem tudo era com sinceridade como deveria acontecer. E aqui está um retrato exatamente de que é possível você ser externamente aquilo que você não é interiormente. E olha que retrato que Jesus já vai condenar. E o outro, o publicano, que era um cobrador de impostos, aquela pessoa que estava a serviço do Império Romano para coletar os impostos dos judeus, não era uma pessoa benquista na sociedade, porque muitos deles roubavam, usurpavam. E certamente o fariseu, olhando para aquele publicano, concluiu: eu sou bom, ele é o ruim. Que coisa! Mas vamos ver qual era a imagem do próprio publicano. Veja, o publicano, a partir do verso 13, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Olha a postura deste homem. Ele, não sabemos exatamente se ele era um roubador, como alguns dos publicanos eram, usurpador, mas a grande realidade, o que Jesus quer contrastar aqui, é que esses estereótipos, essas figuras do seu tempo, do tempo de Jesus, onde um fariseu era o bom e o publicano era o ruim, isso era muito enganoso. Nós não podemos, à luz desses estereótipos, dizer realmente quem é aquela pessoa humilde, quem é aquela pessoa orgulhosa. Nós precisamos olhar a fundo e justamente isso que Jesus quer mostrar com esta parábola, dizendo que aquele, não que faz exteriormente, mas que é interiormente, reconhece que é um pecador, reconhece que não é nada por si mesmo, que Deus sim é o perfeito, Deus sim é o Senhor de todas as coisas e Deus sim é o padrão máximo de todas as coisas. Esta pessoa que reconhece isso interiormente é aquela que será de fato justificada, aquela que será aceita por Deus, a palavra é essa.
E aquela pessoa que se acha a melhor, que se acha inclusive superior às outras, ela vai encontrar grandes dificuldades, primeiramente diante de Deus, porque Deus não aceita um sacrifício como esse, ou seja, uma oferta daquilo que não se tem. Olha para mim, olhe para você, nós não somos bons na essência. Temos marcas maravilhosas dadas pelo próprio Deus, porque somos a imagem e semelhança dele, mas há o pecado dentro de nós. E quando nós não reconhecemos isso, temos uma imagem equivocada de nós mesmos. E devemos tomar muito cuidado. O fariseu poderia continuar fazendo tudo aquilo que ele fazia, mas, em primeiro lugar, ele deveria reconhecer que ele era pecador como todos os outros. E aquilo que ele fazia não o tornava bom diante de Deus. Na verdade, o que sempre tornou alguém com possibilidade de ter comunhão com Deus foi a fé. A fé no próprio Deus, de que Ele sim é o Senhor, o Criador, o perfeito, e nós os pecadores. A partir do momento que o ser humano tem essa convicção, ele consegue, pela fé, antes mesmo de Jesus, ele tinha essa possibilidade de ser aceito por Deus, mas pela fé. E claro, vindo Jesus Cristo, aquele que nos mostrou um caminho diferente, cremos no Cristo, no sacrifício dele para termos comunhão com Deus, ou seja, ele tirou de nós toda a culpa legal, ou seja, porque pecamos, e nos fez ter comunhão com Deus pelo sacrifício dele, pela fé. Olha que coisa maravilhosa. Então, nós não somos aceitos por Deus por aquilo que fazemos, mas pela fé que depositamos nele, no Filho dele. E a partir daí, sim, as coisas boas que podemos fazer, isso enaltece em nome de Deus. Mas não são essas coisas por si só que fazem com que sejamos aceitos por Deus. Não é isso. E o fariseu tinha uma imagem muito equivocada de si mesmo. E o publicano, Jesus quer nos mostrar, entendeu exatamente quem ele era e que ele precisava de Deus. Por isso ele bate no peito sem nem olhar para o céu, pedindo misericórdia a Deus. Ser propício de mim, porque sou pecador. Esta é a palavra-chave do verso 13 que vai dizer: eu sou pecador. Enquanto o fariseu dizia: eu não sou pecador, eu sou bom. Ora, quem o Senhor aceitaria? Aceitaria aquele que reconheceu que era pecador e que precisava de Deus, dele mesmo. Por isso, no último verso desse texto, vai concluir dizendo: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, se referindo ao publicano, aquele que reconheceu que era pecador, e não aquele, o fariseu, que se reconhecia como bom. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Finalizo pedindo que você faça a seguinte reflexão: qual a imagem que você tem de si mesmo? Não tem uma imagem equivocada de si mesmo. Você é pecador. Você, claro, você faz coisas boas, você quer fazer coisas boas, você busca ser um bom cidadão, mas olha, não é isso que te fará ser aceito diante de Deus. O que te fará ser aceito diante de Deus é você reconhecer que você precisa dele. Por que você precisa dele? Porque você é criatura e pecador. O pecado habita no seu coração e aquele que pode tirar a culpa do pecado sobre a sua vida, que está sobre a sua vida, é Cristo. Por isso você deve se render, como o publicano fez: tem misericórdia de mim. Então, não há boas obras que você possa fazer que te levarão diante de Deus. Absolutamente nenhuma. Nós somos justificados pela fé. Então, por isso, tenha uma imagem correta de si mesmo. Sendo você um bom cidadão ou sendo você um mau cidadão, todos nós, você e eu, somos pecadores e precisamos reconhecer isso. E veja, a sua percepção equivocada afronta a Deus e afronta ao próximo. Afronta a Deus porque no último verso Deus vai falar, Jesus através dessa parábola vai nos mostrar Deus dizendo: olha, aquele que se exalta, esse será humilhado.
Você afronta Deus pensando desta maneira. Humilhe-se e você afronta o próximo. Veja que o fariseu olhava para o próximo como um outro qualquer. E os olhos de Jesus sobre aquelas pessoas, sobre esses dois homens, mostra que aquele que se exalta será humilhado. E finalizando, reconheça a sua constituição e ache o que realmente você precisa, o que você precisa para a sua vida, a graça de Deus. Quando você reconhece que você nada pode sem Deus, a graça vem e te inunda e te leva para perto de Deus, te exalta, te faz viver uma vida diferente. Então, para estar de pé, é preciso, em primeiro lugar, estar de joelho e estar de joelho diante de Deus, porque você é um pecador e você precisa dele. Viva os seus dias daqui para frente com essa perspectiva. Que Deus te abençoe e Deus abençoe a sua família. Até o próximo programa, foi muito bom estar com você.